Olá, meus queridos e minhas queridas, como estamos? Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Delcique Alexandre, do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina DF. Nós vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante, um assunto que nos diz respeito. Nós vamos falar do bioma floresta amazônica. E antes de adentrarmos no bioma Amazônia, é necessário apresentarmos a localização do mesmo. O bioma Amazônia localiza-se na região norte do país. Possui uma extensão total de 5,5 milhões de metros quadrados, sobrepondo-se à área da bacia hidrográfica amazônica, com 7 milhões de metros quadrados, incluindo a bacia dos rios Araguaia e Tocantins. Essa floresta se distribui dentro e fora do país. Importante sabermos disso. Mas, professor, como é que é isso? Como é que ela é dentro e fora do país? Que coisa maluca é essa? Bem, vou explicar. Dentro do país quer dizer que 60% da floresta amazônica está dentro do país, dentro do Brasil. E os outros 40% estão espalhados por diversos países da América do Sul: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e a Venezuela. Aqui no Brasil, como vocês podem ver, eu vou eu vou mostrar as demarcações desse bioma. Não vai ser uma demarcação, né, perfeitinha, mas eu acredito que vocês vão entender. Essa linha verde, ela é o bioma Amazônia brasileira. Tá? Lembre-se que 60% é aqui no Brasil, mais 40% espalhado por países da América do Sul, que nós já citamos. Então, como vemos aqui, ó, o bioma Amazônia está em verde, né? Está traçado na linha verde. Essa linha amarela aqui é o limite pan-amazônica. Olha como é grande. E essa linha em vermelho é a Amazônia Legal brasileira. No Brasil, a Amazônia Legal brasileira, ela é constituída pelos seguintes estados: Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Oeste do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Agora vamos tratar do clima da floresta amazônica. O clima lá é um clima equatorial úmido. O clima da floresta, desse bioma, é um dos fatores que interferem no ecossistema do mesmo. Vamos imaginar a seguinte situação, para vocês entenderem por que o clima interfere. Qual é a interferência causada pelo clima? Vamos imaginar que lá, nessa região, ocorram chuvas intensas. Essas chuvas, elas vão aumentar o nível dos rios, vão sair alagando áreas. Elas vão fazer com que vegetais e animais eles tenham que se adaptar a essa situação climática da chuva, das áreas alagadas. Mas não é essa definição de ecossistema, não é a relação entre seres vivos e não vivos. É a adaptação a essas situações. Então o clima interfere nessa relação, nessa adaptação.
No bioma Amazônia também tem outro fator relacional que coloca em risco o equilíbrio desse ecossistema, que é a relação entre homens e a floresta. Nós vamos tratar um pouco mais quando falarmos do desmatamento. A temperatura lá nessa região é entre 22 e 28 graus Celsius. A precipitação varia de 1.500 milímetros a 1.700. No Rio Amazonas e no litoral do Amapá, essa precipitação é de 3.000 milímetros. O período de chuvas é de 6 meses. Agora vamos falar sobre o solo. A camada superficial de terra arável possui vida microbiana. O solo da Amazônia ele possui algumas características. 86% desse solo é pobre em nutrientes. 7% do solo são solos arenosos e 93% são solos em argila. Se vocês somarem esses números apresentados aqui nesse slide, vocês vão ver que esses aqui são os tipos de solo da Amazônia, representam 100% do solo da Amazônia. Os latossolos representam 41,5% do solo da Amazônia. Os argissolos 32,94%, os plintossolos 7,34%, os gleisossolos 6,14%, os neossolos quartzarênicos 4,81%, os neossolos litólicos 2,60%, os espedossolos 1,95% e outros tipos de solo 3,17%. Agora nós vamos adentrar num assunto também muito importante, que é sobre a fauna e a flora desse bioma. A floresta amazônica destaca-se por sua rica diversidade biológica. Ela é considerada por muitos o local de maior biodiversidade do mundo. Estima-se que cerca de 20% de todas as espécies de animais e vegetais de todo o planeta são encontrados lá, na floresta amazônica. Isso ocorre a diversos fatores. Entre esses fatores está a presença de características de floresta tropical, que normalmente possui uma rica biodiversidade. Vamos em frente. Fauna. Vamos definir fauna. Quando se fala de fauna, é bom fazer essa diferenciação. Fauna e flora. A fauna, ela se refere às espécies de animais que fazem parte desse bioma. Os animais que lá estão no bioma. Então, fauna é o conjunto de espécies, animais que vivem numa determinada área. Floresta, no caso nós estamos falando de floresta Amazônia. Floresta, país, ecossistema específico. Lá na Amazônia, existem aproximadamente 1.800 espécies diferentes de aves. Também 2.500 espécies de peixes, algumas das quais se alimentam de frutos que caem das árvores. São chamados peixes frutívoros. 320 espécies de mamíferos e dezenas de espécies de répteis, anfíbios e insetos são encontrados lá na floresta amazônica, em seus 7 milhões de quilômetros quadrados, localizados em vários países da América do Sul. Lembrando que 60% do total da extensão da floresta amazônica encontra-se no Brasil e 40% nos demais países da América do Sul. Os animais que são encontrados facilmente. Nós temos a guariba de mão ruiva, o tucano de bico preto, a arara vermelha, o irapuru, coati, jaguar, jacaré-açu, a sucuri, dentre outros. Aqui, como podemos ver nesse slide, alguns
desses animais que citamos lá no slide anterior. Mesmo possuindo uma diversidade de animais muito grande no seu bioma, alguns animais estão considerados em extinção na floresta amazônica. Podemos citar aqui o peixe-boi da Amazônia, a onça-pintada, a arara vermelha, o tatu, a jararaca, jaguatirica, guariba de mão ruiva, o morcego. Eu destaquei aí a cobra dormideira porque eu tenho uma história muito interessante, muito engraçada, que no final da aula eu vou compartilhar com vocês. Aqui é a imagem, né, de alguns desses animais que falamos ali no slide anterior. Sabemos que o bioma Amazônia ele é composto pela fauna e pela flora. Nós já tratamos da fauna e sabemos que quando nos referimos à fauna, estamos falando das espécies animais. Mas e a flora? Se o bioma é composto por animais e vegetais, então a flora é o conjunto de espécies vegetais, que são plantas, árvores, de uma determinada região ou ecossistema. Presta atenção nisso aqui. A variabilidade de vegetais da floresta amazônica é muito maior se comparada à diversidade de animais, ou seja, a flora ela é maior que a fauna. Tem-se mais vegetais que animais. Esse cálculo foi feito com base nos limites da floresta amazônica, onde possui cerca de 3.650.000 metros quadrados de florestas contínuas, com sua diversidade de vegetais variando entre 40 a 300 espécies de vegetais por hectare. Porém, essas florestas, elas ultimamente vêm sofrendo redução devido a alguns fatores, como queimadas, desmatamentos, extração ilegal de madeira, acarretando a diminuição em sua vegetação e também diminuindo a sua biodiversidade. Aqui alguns exemplos, né, da flora. Possui aqui, vamos falar aqui das florestas que tem na flora amazônica. As florestas de Iguapó, elas ocorrem em solos que permanecem alagados durante cerca de 6 meses, em áreas próximas aos rios. As árvores podem atingir até 40 metros de altura, com pouca incidência de perca de folha. Como exemplo dessas árvores, nós temos os arbustos cipós, as florestas de várzea, que são árvores de grande porte, que podem chegar até 40 metros de altura. Apresentam características semelhantes às florestas de Iguapó. Florestas de terra firme apresentam árvores de grande porte que podem chegar a 65 metros. Suas copas formam um anteparo à luz, deixando o interior da floresta úmido e quente. Como exemplo, nós temos a castanheira do Pará. Nós temos também as campinaranas ou caatingas do Rio Negro, caracterizadas pela presença de árvores mais baixas, com troncos finos e espaçados, situadas sobre areias brancas, lavadas e pobres do rio, que são encontradas no Rio Negro. Cerrados. Há algumas formações de cerrado que ficaram como enclaves, mas não são tão significativos se comparados com a floresta equatorial. Aqui nós temos um exemplo da bacia hidrográfica do Amazonas, né? Vamos tratar agora sobre a bacia hidrográfica do Amazonas. E vem uma pergunta pertinente até. Qual a diferença entre região hidrográfica amazônica e bacia hidrográfica do Amazonas? Lembrando que o rio Amazonas ele é o maior rio do mundo em extensão. Os rios que tem na Amazônia, eles apresentam uma diferença em sua coloração. Rios de água preta, como por exemplo o Rio Negro, rios de água clara, como o Rio Tapajós, rios barrentos, como o Rio Solimões e o Rio Amazonas. Aí na imagem fica claro
essa diferença de coloração. Temos aí o encontro das águas. Continuando o encontro das águas, né? A famosa pororoca. Aqui nesse slide, a resposta à nossa pergunta já começa a ganhar já mais corpo. Os principais rios da região hidrográfica amazônica são Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, Rio Japurá, Rio Tapajós, Rio Purus, Rio Xangu, Rio Içá e Rio Juruá. Já a bacia hidrográfica da Amazônia é composta pelos rios Tocantins e Rio Araguaia. Então, a diferenciação se dá da seguinte forma. A região hidrográfica ela é um espaço territorial composto por uma ou mais bacias ou subbacias hidrográficas. Como podemos ver aqui, diversos rios compõem uma região hidrográfica. Já na bacia hidrográfica, elas são áreas que possuem uma única confluência, o estuário das águas sobre seu domínio. São separadas entre si por terrenos mais elevados, os divisores de água. Aqui nas bacias hidrográficas temos como exemplo apenas dois rios, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Quando eu falei no começo da nossa aula sobre o clima, eu falava sobre um fator relacional de grande importância que também influenciava no bioma Amazônia, que é a relação homem-floresta. Essa relação ela é um pouco conturbada às vezes não sempre, né? Porque por conta do desmatamento na Amazônia. A Amazônia é um dos biomas mais ameaçados do mundo. Está desaparecendo a um ritmo acelerado de mais de 18 mil quilômetros quadrados ao ano. Nos últimos 25 anos, uma área de floresta primária maior que os estados do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro juntos foi destruída para sempre, ou seja, deixou de existir. Não consegue-se mais recuperar essa área. Ela não existe mais, foi desmatada. Nós temos como principais causas desse desmatamento na Amazônia a extração de madeira, na maior parte ilegal, o crescimento populacional e da pecuária na região. O Greenpeace apresentou algumas soluções buscando resolver esse problema do desmatamento na Amazônia. Como uma das soluções estão as áreas protegidas. Uma parte do bioma é protegido legalmente, há essa proteção. Mas a falta de implementação das leis, a falta de fiscalização, faz com que mesmo essas áreas continuem a mercê dos criminosos. A regularização fundiária, isso aí já entra, é parte do Estado. O Estado que vai definir quem tem direito à posse da terra. O primeiro passo seria fazer um mapeamento das propriedades privadas que possibilite o monitoramento de novos desmatamentos e também responsabilizar quem cometer crimes ambientais. Nós temos aí como sugestão também a governança. Para que todas essas medidas se tornem efetivas, é necessário o governo federal, estadual, municipal estar presente na Amazônia, com recursos e infraestrutura para fazer valer as leis da preservação, as leis de preservação. Agradeço a atenção e a paciência de todos vocês e eu vou encerrar com aquela história da cobra dormideira que eu havia falado. Foi nessa história que eu fui apresentado a cobra dormideira. Eu tenho uma sobrinha, hoje ela tem 8 anos de idade.
Mas na época ela tinha 2 anos. E ela acordou cedo, minha mãe também recebeu uma visita, estava com visita em casa. E enquanto minha mãe conversava com a visita, preparava uma mamadeira para ela. E a minha sobrinha saiu para o quintal grande, quintal cheio de mata, né? E tá lá no quintal. E a minha mãe procurando minha sobrinha, Emily, vem tomar mamadeira. Aí a Emily foi. Quando chegou lá, a amiga da minha mãe já ficou assustada, ficou já parada, perplexa. E minha mãe olhando falou: olha só essa menina, gente, tá com um fio enrolado no pescoço e ainda tá mordendo o fio. Tira esse fio do pescoço, menina. A amiga da minha mãe, assustada, falou: Zefa, isso não é um fio, não, isso é uma cobra. Aí minha mãe entrou em desespero, saiu gritando pela casa. E eu estava dormindo, porque esse fato foi logo cedo, logo pela manhã, e eu entrava um pouco mais tarde. Levantei e aí fui, né, pra ver o que podia ser feito. Cheguei lá, a cobra estava estirada na sala, fingindo-se de morta. Eu tirei uma foto da cobra e chamamos o bombeiro. O bombeiro veio, minha sobrinha teve que ir para o hospital porque ficou com o céu da boca mordido, né? A cobra mordeu muito o céu da boca dela, porque minha sobrinha, as duas entraram em confronto, né? Em conflito. Minha sobrinha mordia a cabeça da cobra e a cobra mordia o céu da boca da minha sobrinha. Então fomos ao hospital. O bombeiro pegou a cobra estava viva ainda, ele levou a cobra e chegando lá o médico perguntou pela cobra. Eu falei: doutor, eu acredito que o importante aqui seja a criança. Cobra? Ele: não, mas eu preciso da cobra para ver se a reação da criança é a mesma reação da cobra. Ambas se morderam. Eu pensei até que era brincadeira isso aí. Chegando, eu falei: doutor, olha, não tem, não, a cobra foi embora, o bombeiro levou, mas eu tenho uma foto. E mostrei a foto para ele. E aí eu fui apresentar a cobra dormideira. Ele falou: isso aqui é uma cobra dormideira, não é venenosa, ela só come lesmas. E não, ela não é venenosa. Desde então, minha sobrinha, graças a Deus, está bem, mas ela ganhou um nome, ganhou um apelido no hospital. Ela lá hoje é conhecida como Emily Gavião. Bem, meus queridos, minhas queridas, falei essa historinha para encerrar, para distrair. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima.